Gente é difícil, né? Mas eu gosto de gente difícil mesmo. Eu amo pessoas, sou apaixonada por pessoas. Glória a Deus, tá bom? Olha só, então Jó, a Bíblia fala lá em Jó 3:25, lá tem um motivo pelo qual Jó perdeu tudo. Jó era um homem rico, era um homem muito próspero, temente a Deus, ele era um homem justo, íntegro e próspero. Meu Deus, esse homem tinha muitas qualidades, era um santo homem de Deus, Jó, né? Então todo mundo conhece a história de Jó, mas eu quero trazer aqui um ensinamento sobre medo. Medo é uma praga, gente. Medo é um negócio dos infernos mesmo. E ele vem e ataca qualquer pessoa que abrir uma brecha. Porque é assim, gente, é assim que funciona. Você tem medo, por que você tem medo? Porque o diabo, ele coloca ali na tua mente, ele vem sutilmente colocando na tua mente medo de algo. Aí ele não tem pressa não, e é lentamente, eu coloco hoje você não tá nem aí, coloca amanhã você não tá nem aí, coloca depois você não tá nem aí, coloca depois aí você, eita, peraí, acho que eu tô com medo. Aí ele coloca de novo, até você ter medo. Quando você tem medo, abre uma brecha para ele entrar. E quando ele entra, só faz estragar a nossa vida. Misericórdia, Jesus. Olha só, quero falar de coisas aqui verídicas, testemunhos vivos, reais, que vocês também já viram, né? Porém, vamos lá. Jó disse lá, vamos lá, ver o porquê Jó perdeu tudo. Esse homem íntegro, esse homem orava pela sua família, ele orava todos os dias. Olha só o que diz, Jó 3:25 diz assim, ó: porque o que eu mais temia me veio, e o que receava me aconteceu. Presta bastante atenção. O que eu mais temia, Jó está declarando aqui que aquilo que ele mais temia aconteceu a ele. E o que aconteceu com Jó? Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua família. E ainda mais perdeu a sua saúde. Porque, gente, a saúde, um corpo saudável é a melhor riqueza dessa vida. Porque quando a gente tem saúde, a gente corre atrás, a gente consegue, a gente conquista. Mas quando não temos saúde, meu Deus, não vai a lugar nenhum. Então, eu quero trazer esse exemplo de Jó, porque eu quero falar de medo. Presta bastante atenção, quero falar sobre medo e como o medo age. Então, Jó diz aqui em 1, olha o que diz aqui, Jó, capítulo 1, versículo... Eu vou ler o versículo 1 para vocês e vou ler o 5, presta atenção. Olha só, deixa eu botar no fundo musical, meu Deus, não botei o fundo musical, meu Jesus amado, onde é que eu tô aqui? Sei nem se vocês estão me ouvindo, porque eu tava aqui com som, né? Vocês estão me ouvindo, gente, direito? Ele tá uma musiquinha cantando. Chega, eu nem percebi. Nem percebi. O medo é o pior inimigo. É isso mesmo. Sejam bem-vindas, todos vocês, em nome de Jesus. Olha só, Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Eita, meu Deus. E diz aqui a Bíblia: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, nasceram 10 filhos. E diz aqui o versículo 3: e era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentos. E era também muitíssima a gente ao seu serviço. Ou seja, era um homem rico. Jó era um homem rico, temente a Deus. Olha só. Não, irmã Margarete, mas começou agora. Não se preocupe, depois você volta, assista um pouquinho ali no início, viu? E olha o que aconteceu. Versículo 5 diz assim, ó: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, havia Jó e os santificava, aviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e engrandeceu
Porventura, não estão escritos no livro das crônicas e dos reis das Pérsias. Olha só, Jó se levantava pela madrugada. E olha só, para fazer sacrifícios, para orar a Deus. Toda madrugada ele tinha ali aquela preocupação, gente. Ele se preocupava com a família, com tudo que ele tinha, aquela vida de luxo que ele tinha. Porém, ele diz aqui, no versículo 30, no versículo 25, depois de tudo aquilo que Jó vivia, aquela vida boa, de repente, tudo veio a água abaixo. O homem perdeu tudo, de repente. E não foi pecado, foi, olha só o que aconteceu. Jó 3,25. Porque o que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais receava me aconteceu. Gente, ele mais temia perder a família. Por isso ele fazia ali sacrifícios. Todos os dias ele se levantava. Meu Deus, será que meus filhos estão pecando? Ele orava, ele apresentava a Deus. Não é pecado, gente. Quero dizer para você que não é pecado fazer isso. Porém, o diabo, ele achou uma brecha para entrar ali no coração de Jó. Aí diz que a palavra de Deus diz que Jó, ele alimentava medos internos, medos ocultos. Gente, tem medo que você não fala para ninguém. Tem medo que você apenas sente e ele corrói. Ele lhe paralisa. O medo é uma arma poderosa para o diabo entrar na vida das pessoas e destruir aquelas pessoas. Veja que Jó, né, quando o diabo estava ali, foi diante de Deus apresentar a vida de Jó a Deus, olha só, o diabo já sabia que ele tinha esse medo no coração, medo de perder tudo. Por isso, ele perdeu tudo. Porque o medo, gente, olha só, deixa eu falar algo pra você. A minha mãe, quando ela veio aqui pra Paraíba, ela foi fazer uns exames, isso acho que faz uns 8 anos, 7 anos atrás. Ela veio fazer uns exames e com muito medo, ela tava com muito medo e disse que tava com câncer. Ela tinha um nódulozinho ali, minúsculo no seio. Só que ela estava com muito medo e disse logo que já estava. Eu disse, mãe, a senhora não tá. Eu tô. E fez o exame e estava com câncer. Por quê, gente? Porque o medo, ele atrai. Ele atrai aquilo que você tem medo. Cuidado. Imagine aí, se você está andando num local escuro, à noite, se você tem muito medo, o medo paralisa você. Você fica gelado. Você sente a sua respiração. É ou não é, gente? Já aconteceu comigo. E quando isso acontece, gente, aquilo que você tem mais medo, o medo chega a te paralisar, aquilo acontece. Se a mulher tem tanto medo de ser traída, se o homem tem tanto medo de ser traído, ele vai ser traído. Se ele tem tanto medo de ter câncer, ele vai ter câncer. Porque o medo escondido, é o medo não tratado, gente. A gente tem que tratar o medo. Como que a gente trata o medo? Colocando nas mãos do Senhor e pedindo a Ele para tirar aquilo de você. O medo, ele abre portas espirituais e emocionais para trazer insegurança e ataques do inimigo para a nossa vida. Está repreendido em nome de Jesus. Não sei de que você tem tanto medo. Medo da solidão. Ai, meu Deus, meu Jesus, eu não consigo viver só. Pois você vai viver só. Misericórdia. Você está ouvindo, meu Deus, não era isso que eu queria ouvir. É isso que você precisa ouvir. Você não está aqui para ouvir o que você quer. Você está aqui para ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. E tome decisões. Amém? Então, quando a gente alimenta os nossos medos em segredos, ele nos governará em público. Imagine aí uma história verídica. Um homem casado com uma mulher há muito tempo, construiu família, e certo tempo o diabo começou a colocar ali na mente dele que ele deveria matar aquela mulher.
Veja, gente, que o diabo, ele age lentamente. E ele dormiu com aquela mulher em paz, sem briga, sem confusão, e ele matou aquela mulher à meia-noite. Porque ele não se libertou daquele pensamento maligno que veio à mente dela, à mente dele. O medo é assim, ele entra, se você não se libertar dele, você vai atrair aquilo que você tem mais medo. Ah, eu tenho medo de morrer. Ah, todo mundo vai morrer, né, gente? Todo mundo vai morrer. Ah, mas tem gente que tem pânico. Imagine aí quantas pessoas na pandemia morreram por causa do medo de pegar Covid. Porque quando ela estava ali com medo, que começou a sentir falta de fôlego, ela teve tanto medo de morrer que ela morreu. Esse é um exemplo prático, vivo, um exemplo que dá pra gente pensar e raciocinar. Quantas pessoas morreram por medo? Porque é terrível, gente. Imaginar você morrer, imagine aí você morrer sem fôlego, tentando respirar. É uma morte terrível. Então, muitas das pessoas, quando tiveram Covid, elas já ficaram com medo de morrer. E o medo foi tão grande que foi atraindo a morte. Então, tudo aquilo que nós temos muito medo vai acontecer. Aí você diz, irmão, e o que eu faço? Você precisa se libertar desse medo. Você precisa se libertar. E como você vai se libertar desse medo? Buscando a Deus. Colocando ali, como diz ali Filipenses 4:6. Colocando diante de Deus toda a ansiedade, todo o seu medo, pois Ele tem cuidado de vós. Você precisa abrir o teu coração, não guardar. Jó, ele guardava aquilo ali. Ele guardava. Meu Deus, olha a irmã falando aí, tem medo, né? Do seu corpo ficar debilitar, né? E a pessoa se deprimir, é verdade. Gente, imagine aí, pensa aí, uma pessoa tem câncer quase no final. Ela nem sabe que tem câncer. Mas na hora que ela descobre, rapidinho ela morre, ela definha. Por quê? O medo de morrer, gente. Eu quero que você entenda de uma vez por toda, que o medo vai te levar ao buraco, ao fundo do poço. Você não pode deixar que o medo domine as suas emoções. Você tem que buscar a Deus. O medo tira a vontade de viver. O medo poderia tirar o medo de morrer, né? Podia ter o medo de morrer, mas não. Tira a vontade de viver. Acha que pra que viver? Meu Jesus. Então eu quero que você entenda isso. Que os medos escondidos geram brecha para o diabo entrar. Veja que Jó tinha medo, mas era um medo escondido. Era um medo interno que só ele sabia. Pois ele mesmo declarou aqui no versículo 5, que ele se levantava de madrugada. Ele se levantava para orar pelos filhos, com medo dos filhos pecarem. Ele tinha tanto medo, ele orava pela sua casa. É correto, gente, é certo. Nós temos que fazer isso. Mas depende, se você tem ali medo de perder, medo de aquilo seja maior do que a vida, não, gente, aí já tem algo errado. O que eu quero ensinar para você hoje, que o medo não tratado cria vulnerabilidades, cria acesso para o diabo entrar na nossa vida. O medo não tratado não quer dizer que você não vai ter medo, porque em algum momento nós teremos medos aqui nessa terra. Mas eu quero que você trate esse seu medo. Como que você trata esse medo? Orando a Deus. Orando a Deus. Colocando a sua vida diante de Deus e dizendo, Senhor, eu confio em Ti, Deus. Arranca esse medo de mim. Não seja como Jó, alimentando o medo interno. Não. Não faça isso. Veja que a integridade externa não nos isenta de batalhas internas. Jó era um homem íntegro
externamente, mas internamente ele era um homem que tinha ali dentro dele medos ocultos. Não sei quais são os teus medos, mas neste momento eu quero orar por você, para que o Senhor te liberte desse medo, para que você venha ser cheia da presença de Deus e seja livre desse medo, pois o medos escondidos abrem brechas. Medos escondidos abrem brechas. E eu quero que você escreva aí: medos escondidos abrem brechas. Brechas para quê? Para o diabo entrar e destruir a nossa vida. Medos escondidos abrem brechas. Eu quero que você, quando lembrar de Jó, qualquer momento da sua vida, lembre que ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas ele permitiu, ele deixou que o medo entrasse e dominasse o seu íntimo. Medos ocultos. Porque se ele tivesse apresentado a Deus, orado com confiança, não, Deus, eu creio que o Senhor não vai deixar isso acontecer na minha vida, tivesse tratado, ele não tinha ficado vulnerável. Isso, medos escondidos abrem brechas. Medos escondidos abrem brechas. Meu Deus. Ou são brechas abertas. O medo gera paralisia, gera indecisão, gera ansiedade. O Senhor Deus está aqui para te livrar dessa ansiedade, para te livrar dessa depressão, para te livrar desse medo. Mas a fé, ela gera movimento, ela gera ousadia, ela gera estratégias novas. Amém. Glória a Deus. Medos escondidos abrem brechas. Isso, irmãs. Que você guarde isso no teu coração. E lembre de Jó, que aquilo que ele tinha mais medo aconteceu. Porque ele disse, gente, no dia que eu descobri isso, eu me maravilhei. No dia que eu disse que Jó perdeu tudo que tinha, ele sendo um homem íntegro, temente a Deus, quando eu descobri isso, eu disse, meu Deus, guardei isso no meu coração. E vi que o medo é uma praga, o medo é uma peste, o medo é algo do diabo, ele não é algo de Deus. Então o medo, ele afasta a fé da gente. Não permita que o medo venha destruir os teus sonhos. O medo... Gente, eu tinha medo de fazer faculdade porque meus estudos foram muito fracos no sítio, no interior. Muito fraco mesmo. Eu disse, meu Deus, será se eu vou conseguir? Eu enfrentei, eu lutei e eu venci. Nunca fiquei em uma disciplina, porque eu venci o medo. Diante de Deus, gente, eu tinha medo de fazer faculdade e ficar envergonhada. Sério, sério mesmo. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou chegar na faculdade? É tanta coisa, como é que eu vou passar? Como é que eu vou conseguir? Mas eu enfrentei e disse, eu não aceito isso. E eu estou aqui, formada para a glória de Deus. Não sei qual é o teu medo. Você sabe. Eu só quero que você apresente a Deus. E diga, Senhor, arranca isso de mim. Tira esse medo de mim, tira essa ansiedade de mim. Eu quero viver em paz. Quando a gente está livre e liberto do medo, a gente tem paz. A gente vive em paz. Se você não está em paz, se você está com medo, ainda precisa orar sobre isso, né? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, por esse povo que estão aqui, Deus. Pois foi o Senhor que trouxe todos eles até aqui, Deus. Eu creio, Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor também falou aos corações, Pai. Quantas são as pessoas que têm medos ocultos, Senhor Jesus. Ah, Deus, e elas nunca abriram a boca para falar para ninguém por vergonha, Deus.
Elas têm vergonha do próprio medo. Mas hoje elas entenderam que se elas não se libertar desse medo, ele vai consumi-la, ele vai consumir elas. Pai, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa para se libertar desse medo, dessa ansiedade, dessa depressão. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus, com todas as minhas forças, com toda a minha fé, Deus. Liberta o Teu povo, Senhor. Liberta essa pessoa, Deus, que viu esse Deus e entrou nesta live. Ela disse: eu tenho medos internos, Senhor. O Senhor sabe quem foi essa pessoa, Deus. Ela disse: eu tenho medos ocultos, que eu tenho medo até de falar, Deus. Essa pessoa está aqui e o Senhor está falando contigo. E Ele está dizendo: filha, eu estou aqui, não temas, porque eu sou contigo. Aleluias. Ah, Pai, ajuda essa tua filha, Senhor. Ajuda esse teu filho, Senhor Jesus. Liberta ele desse medo. Liberta ela desse medo oculto, Senhor Jesus. Ah, Paizinho, eu creio, Deus, que o Senhor está ouvindo a minha oração, Senhor. Porque ela é feita em nome de Jesus. E o Senhor diz que é tudo aquilo que pedia em Teu nome, Jesus, o Pai faria, para que o Filho seja glorificado no Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Paizinho, seja glorificado na vida dessa pessoa, Deus. Ah, Pai, tem gente que tem medo do escuro, tem medo da escuridão, Deus. Tem gente, meu Deus, que tem medo de morrer e deixar seu ente querido. É tanto medo que essa pessoa tem, medo da solidão, medo de não conseguir se alimentar, medo de viver, Deus. Pai, em nome de Jesus, liberta todas essas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque elas hoje entenderam que o medo, meu Deus, vai abrir brechas para que o diabo venha com aquilo que elas têm mais medo. Lembra de Jó, irmãos, lembra. Ele era um homem temente a Deus. Ele orava, ele cuidava da sua vida, dos seus filhos, da sua família, dos seus bens. Mas o diabo colocou uma sementinha no coração, a sementinha do medo. E ele deixou aquela semente germinar. Por quê? Porque ele não falou para Deus. A Bíblia é bem clara que era secretamente, ele guardava medos internos. E ele diz: aquilo que eu mais receava me aconteceu. Não permita que você seja atingido por esse medo, porque hoje Deus falou contigo. Hoje Deus diz para você: filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo e eu não te deixarei só. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Cada pessoa que ainda irão entrar nesta live, Pai, que o Senhor fale abertamente aos corações, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E glórias a Deus. Glórias a Deus. Seja liberta desse medo. Seja livre desse medo. Talvez você já passou por um relacionamento e tem medo de se relacionar novamente, porque acha que vai sofrer do mesmo jeito. Sai desse medo. Coloca nas mãos de Deus, busca a direção de Deus. Em nome de Jesus. Você que ainda não escreveu, escreva. Medos escondidos são brechas abertas. Para quem? Para o diabo entrar, viu? Medos escondidos são brechas abertas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que você seja ricamente abençoado. Eu creio que você já foi abençoado pela palavra do Senhor. Confia nele, não tenha medo. Não tenha medo da solidão, pois o Senhor está contigo. Ele é suficiente. Aleluia. Amém. E glória a Deus.
Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, viu? E eu gostei da live às 21 horas, viu? Vou mudar o horário para quem assiste ao vivo, porque eu vi que mais gente entraram. Eu vi que mais gente conseguiram aqui, não é? Estar aqui comigo nesta poderosa live, Palavra do Senhor. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Quem quiser falar comigo no privado, no direct, manda aí uma mensagem, fala comigo. Eu vou te ajudar a se libertar desse medo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Não esqueçam de escrever aí. Medos escondidos são brechas abertas para o diabo entrar, estragar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.